Bolsonaro na Avenida Paulista, hoje, domingo, foi completamente esvaziado. Se tem, eu olhando as fotos e conhecendo muito bem a Avenida Paulista, né? Sou originário daqui, nasci em São Paulo, foi um ato que se você computar ali, não tem 3 mil, 4 mil bolsonaristas de maneira nenhuma, não chega a isso. O cômputo dos analistas é de que no ápice do ato estavam ali 12 mil pessoas. Mas o que os analistas não dizem é que 10 mil pessoas reunidas na Avenida Paulista num domingo, para qualquer brincadeira, se você soltar uma corrida de camundongo na Paulista, tem 10 mil pessoas. Por quê? Porque normalmente a Avenida Paulista aos domingos, ela é um parque. Ela é um parque do paulistano, é uma praia do paulistano. É como se você disser que Copacabana tem 10 mil pessoas num domingo de sol, num sábado de manhã de sol, do meio-dia, sei lá, é bobagem, né? As pessoas estão ali, já estariam ali. Agora, de camisa amarela, olhando para o comício, isso não chega a 3 mil pessoas, né? Se você pega as fotos, vocês vão ver. Mas a questão precisaria também analisar um outro detalhe nisso daí, né? É que não chega a 3 mil, 4 mil pessoas, mas isso não é à toa. Não é uma coisa, foi mal organizado. Não, foi bem organizado, foi posto dinheiro e eu vou ler para vocês. Vou ler para vocês quem estava lá. Olha, é assim, uma pleiade de bolsonaristas e de gente de direita, quer dizer, eles botaram força e não vingou. Olha só, aqui, né? Vamos falar as pessoas aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá aqui os nomes, né? Olha só, estiveram na manifestação. Governador de São Paulo, Tarcísio Freitas. O governador de Minas, Zema. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. O senador por Rondônia, Marcos Rogério. O Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro. O Magno Malta, senador pelo Espírito Santo. E o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Então, gente, 1, 2, 3, 4 governadores não reúne 3 mil pessoas na Avenida Paulista. Aí, senadores. Agora, você pode falar assim, mas governador, mas e os deputados que se elegem? Né? Por exemplo, aqui, ó, Marco Feliciano, André do Prado, a Bia Kicis, o Gustavo Gayer e o vice-prefeito da cidade não reuniram 4 mil pessoas. Então, é um fracasso completo da direita. Sabe o que a imprensa fez? A imprensa não pôs os números. Talvez amanhã saia, mas por enquanto as fotos e as manchetes são: Bolsonaro reúne pessoas, Bolsonaro fez o ato, mas eles não falam o número porque foi um fracasso. E não estou falando que a imprensa é de direita, estou falando que eles não querem enxugar a bola do Bolsonaro, deixar a bola do Bolsonaro do tamanho que ela é, porque o que vem de jornal é o auê. Se desaparece o Bolsonaro, tem que pôr alguém, mas o Tarcísio não entra, a Piricrente não entra, eles estão parados esperando o Bolsonaro, então não forma o auê que a imprensa precisa para vender jornal. Essa é a questão, por isso que eles não põem. E parte da imprensa é realmente conservadora e esconde as coisas, mas tá aqui. Agora, qual o tipo de manifestação que estava lá? Olha a cabecinha
A foto vai dizer tudo, né? A foto que eu vou colocar nem precisa legenda. Só o fato deles se identificarem com um símbolo fálico nas mãos e achando que estão fazendo algum teatrinho importante, já mostra a feição, o tipo de gente que é o bolsonarista. Com essa coisa vermelha nas mãos. Dá uma olhada nisso. Isso aqui são os manifestantes. Fora Lula e fora STF. Estão carregando pipis vermelhos que eles acham que é batom. Por que alguém, né? Qual é o recado disso? O que eles têm na cabeça? Gente, ora, carregando símbolos fálicos vermelhos, que desejo! Que desejo! Bolsonarista realmente não tem medida, né? Eles não têm medida, eles não têm noção do que eles fazem. Bom, mas no meio disso tudo, tem algo importante, relevante de ser notado, gente. E aí eu quero chamar a atenção de vocês aqui, de nós todos. É uma coisa que o Lula tem falado, mas desta vez vindo da boca de quem veio e vindo neste momento, demonstra algo importante para nós. A gente sabe que é importante, mas a gente até agora não tem se mobilizado de fato. Bolsonaro disse no meio desta confusão toda, no meio dessa bobagem toda, ele disse: me deem um congresso, votem em deputados e senadores em 2026 da direita. E aí eu mando no Brasil sem ser presidente. Gostaram? Finalmente, Bolsonaro falou uma verdade. O Lula tem dito, né? Não adianta me eleger e não eleger os deputados e senadores. Mas nunca isto foi tão verdade como agora. E isto nunca foi tão problemático como agora. Sabe o que significa isso? Que ele falou? Que ele vai ser presidente disputando ou não disputando eleição. Porque se o Senado e a Câmara forem do tamanho que ela é hoje, a Casa Parlamentar for do tamanho que ela é hoje em termos de direita, não há governo. Só há a Câmara, só há o Parlamento. Tá aí a situação que nós estamos vivendo. O Bolsonaro ficou amarrado 2 anos na mão do Centrão. Agora, ele não ficou amarrado. Na verdade, o Centrão protegeu ele, porque ele ia levar um impeachment. Agora, gente, o Lula está efetivamente batendo de frente. E a saída do Lula é uma saída que no passado a gente jamais imaginava. Quem viveu os anos 80, os anos 90, até mesmo no começo dos anos 2000, jamais iria imaginar que ao invés de recorrer às ruas, o PT teria que recorrer ao STF. Para a gente poder continuar com alguma política que privilegie a nós e não aos mais ricos. Qualquer outra situação nos anos 80, nos anos 90, no começo de 2000, todas as pessoas do PT, todas diriam: vamos botar o povo na rua, vamos sair em campanha, vamos fazer comício, vamos botar o povo na rua, para dizer para o Congresso que nós queremos este pacto do Haddad para o IOF. Pela primeira vez, gente, pela primeira vez na história do PT, o PT disse outra coisa, o Lula disse outra coisa.
E não é porque gosta, é porque não teve outra saída. Ninguém se referiu a povo. Todo mundo disse, vamos judicializar a questão e vamos enfrentar a direita no STF. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, então a esquerda perdeu, só a direita consegue mobilizar o povo na rua? Não, a direita não conseguiu. Por isso que eu comecei mostrando que ela não consegue. Mas a esquerda também não consegue. A população não está disposta para ir para a rua, porque ela, a população, não tem estas pautas que estão na jogada de modo claro o quanto é importante. Ela tem um começo de conversa que atualmente tem aí 5 dias. Faz só 5 ou 6 dias que o PT e o Lula estão batendo na tecla de rico paga imposto? Não paga. Não está pagando. Pobre paga imposto? Paga. Precisamos diminuir essa distância. O rico precisa pagar, o pobre precisa deixar de pagar. Faz só 6 dias que isso está em campanha no PT, mas campanha pela imprensa, não campanha na rua, porque ninguém vai arriscar uma campanha na rua, porque o fracasso da direita mostra que seria um fracasso da esquerda, porque as pessoas não estão com clareza a respeito desta luta. Dá para as pessoas terem clareza? Dá. Se a gente perder o medo de fazer aquilo que a gente deixa de fazer, que é o quê? Conversar a respeito do assunto. Mas para conversar a respeito do assunto, precisa entender o assunto. Entender não é só saber repetir estas palavras que eu falei aqui. O rico tem que pagar, o pobre não pode pagar, porque isso o Haddad já falou, isso já estava na campanha do Lula. Não é isso. É conquistar uma faixa, principalmente dos escolarizados, que têm condição de um entendimento maior e que vão servir de correia de transmissão para o resto da população. E para fazer isso, é preciso que cada um de nós que está nesta luta para transformar o Brasil, cada um de nós tenha entendimento das coisas de uma maneira um pouco mais profunda. E aí é que entra a esquerda reflexiva nesta jogada e na eleição de 2026, para não deixar o Bolsonaro governar mesmo não sendo presidente. Porque pelo Congresso do jeito que está, ele não só governa, como se o Senado mudar, o Senado pode inclusive começar a querer caçar pessoas do STF, como já tentaram fazer contra o Moraes. E você pode ter gente no STF que se sinta intimidado sim pela pressão exterior. Porque o STF nosso não fica intimidado com a pressão do Trump. Mas essa pressão não vai parar. E a gente olhando para outros países percebe que o Trump fez pressão em outros países e no STF deles, de outros países, ele teve influência. Como agora, nesse exato momento, ele está pressionando o STF, a Suprema Corte de Israel, para perdoar o Netanyahu, para o Netanyahu parar a guerra, né? Porque o Netanyahu não para a guerra, porque se ele parar, ele vai preso. Então, o Trump está pressionando para eles perdoarem. E aí o Netanyahu volta, sai da política e não vai preso e a guerra para. Então, isso pode acontecer com a gente. A gente tem um STF submisso, que a gente hoje não tem. E isso depende do Congresso, porque o Congresso tem poder de caçar sim, de fazer um impeachment sim de alguém do STF. Então é mais perigoso do que a gente pensa, e o Bolsonaro já sacou. Eu comando este país se eu tiver o parlamento, sem ser presidente. Por quê? Porque eu não preciso falar a minha vontade, porque a minha vontade é a vontade da direita. Então a direita vai comandar e eu comando. É assim que eles estão funcionando. É assim que a gente precisa funcionar de maneira oposta. Só que tem um detalhe, gente. A pessoa que vem para a esquerda, ela não vem como a direita vem. A pessoa que vem para a esquerda, ela precisa de razões. Muita gente da direita, meia dúzia de palavras às vezes basta.
Muita gente que tem propensão de votar na esquerda ou gostaria de votar na esquerda precisa de razões. A pessoa precisa estar convencida. É um voto difícil. É um voto que muda o modo de pensar do senso comum. Então é preciso razões. Quem vai dar razões? Quem tiver a melhor capacidade. A esquerda precisa voltar a ter gente que seja capaz de ir na escola, no trabalho, em casa, conversar explicando as coisas, pondo uma narrativa que seja fundamentada, que a pessoa saiba que você sabe o que está falando, que você estudou, que ela também pode estudar. E aí é que entra o nosso papel de esquerda reflexiva. Agora sim entra. E deu certo, gente. A gente tá com o material na mão. Capitalismo 4.0 tá em e-book. Ele vai sair como livro em papel. Você tem que organizar os grupos de estudo. Nós temos a responsabilidade de não deixar o país cair na mão de bandido de novo. Você não tá entendendo, gente? Então entenda. Esses grupos de estudo vão fazer crescer a compreensão. Crescendo a compreensão das pessoas sobre o neoliberalismo, sobre o que a gente está vivendo, cresce a capacidade de a gente explicar para outros e conquistar outros para o estudo. Então, faz os grupos para a gente discutir o capitalismo 4.0, mas venha dia 26 no lançamento com uma conferência lá na FATEC, aqui em São Paulo. Venha. Vamos reunir o máximo da esquerda reflexiva que a gente puder nesse evento, dia 26 de julho, 4 da tarde na FATEC. Eu vou estar aguardando vocês, Maria Ângela vai estar aguardando vocês, vocês vão encontrar com outros amigos e nós vamos preparar a atuação da construção de narrativas fundamentadas, narrativas com razões que vão ser a nossa chave para enfrentar o dinheiro do agro e o massacre que eles querem fazer. Eles querem pôr qualquer um na presidência. Ou até abrir mão da presidência. Porque eles estão convencidos de que a situação que está se colocando agora é quem tiver o parlamento na mão, governa. Governa como? Faz leis e aprova? Não precisa, basta deixar correr o senso comum. Olha a questão do IOF. Para transformar, é preciso pôr um imposto para os ricos para tirar dos pobres. Para transformar, para ir para frente. Então você precisa... O governo pôs essa legislação. O Congresso reclamou, o que o governo fez? Preparou uma outra, amenizou pra caramba. Já nem ia mais cobrar dinheiro de quem põe dinheiro no exterior, já nem isso mais ia, assim mesmo eles votaram contra. Ou seja, eles não precisam fazer uma revolução. A direita não é revolucionária, transformadora. Ela é reacionária, conservadora, ela quer só manter o que tem. Se manter o que tem, mantém os privilégios. E aí não cria uma classe média, não cria um país de classe média, que é o objetivo do Lula. E de certo modo o nosso. Porque nós podemos pensar além do capitalismo. Só que o problema é que a nossa vida é restrita. Enquanto a gente estiver vivo, né, a gente faz filosofia política, mas faz política. E na política do dia a dia conta as leis que são aprovadas, porque elas é que mudam o cotidiano. Gente, se nós estivéssemos lá, quando a China estava comprando a mercadoria nossa para valer, no primeiro ano do governo Lula, nós todos estaríamos com um superávit e, né, os programas sociais cresceriam normalmente, as empresas cresceriam normalmente, e aí a picanha e a cerveja viriam. O brasileiro se acostumou com o nome Lula e consumo. Ele não está acostumado com o nome Lula
e emprego. Ele está empregado, mas ele quer consumir. E a frustração do brasileiro é esta, é que foi prometido picanha e cerveja e tem só metade da picanha, porque o consumo não está vindo, não tem aquele boom fornecido pela China naquele período, porque a China também parou de crescer naquele volume. E a gente falava, isso aí é um milagrinho brasileiro. Não é sempre assim. Lembram? Mas não importa, o que importa é que os programas sociais deste governo emperrado pelo Congresso estão dando certo. E o pleno emprego não trouxe a inflação esperada. A inflação está controlada, os juros é que está alto. Mas tudo isso é política do dia a dia. Se você lê o Capitalismo 4.0, você vê a sua vida ali. A vida do seu pai ali. Você começa a entender o Brasil. Aí ninguém te segura, porque aí você sai e você traz outros, e outros, e outros. E a gente consegue. Eu garanto para você que a gente consegue, porque a gente já conseguiu no passado. A gente já virou jogos inauditos. Você imagina, gente? Eu, garoto, eu entro na escola, começo uma ditadura e eu passo a juventude lutando contra essa ditadura, entregando um papelzinho para as pessoas, assim, papelzinho escrito, né, coisinhas. Um belo dia, as pessoas mudou o clima econômico do mundo e a gente com aquele papelzinho, vazou da ditadura. Depois, veja, como é que a gente pode eleger o Lula 2 vezes, a Dilma 2 vezes? Como que foi isso? Foi assim. Foi tendo pessoas que não se importavam com o PT ou com o Lula, se importavam em explicar para as outras a vantagem que era ser de esquerda. Nós temos que voltar a isto agora. Não é mais o voto do afeto. Do tipo assim, que nós pedimos na vez passada, né? Você chegava para a pessoa e falar assim, você gosta de mim? Meu tio, você gosta de mim? Então vota no Lula por mim, mesmo que você não entenda o voto. Você faz isso por mim? Nós fizemos esse voto no desespero final, lembram? Não é mais esse voto. Pode até ser de 2026, mas agora não. Agora é preparar quadros para que a gente possa explicar a situação. As pessoas não estão envolvidas com a discussão, nem a direita nem a esquerda. E a gente precisa envolvê-las nessa discussão e refazer a história de picanha e cerveja. Admitir que foi uma ilusão, um erro de campanha, uma fala a mais, e voltar ao pão, queijo. A entender os processos, a entender o funcionamento do Congresso. É mais duro? É. Mas a gente tem o material. A gente fez com carinho esse 4.0, gente. Esse capitalismo 4.0, com carinho. Conceitos assim que não davam para explicar, a gente debulhou. Eu falava, outro comentava, dava para vocês davam retorno. Cada vídeo que a gente faz, a gente lê tudo que vocês colocam aqui para poder refazer o texto. Aí a Maria Ângela pegava e falava, tá um lixo, voltava tudo. Entendeu? Agora tá ali. Você pega no e-book, você pega no papel, você vende a 26. Não vai vir. Não está entendendo a gravidade da situação. E não está entendendo o quanto você pode ajudar e pode mudar. Não está entendendo ainda. Vai precisar o quê? Vir uma Covid com um maluco de direita para matar mais 700 mil para você começar a entender que você tem que vir da 26? Pelo amor de Deus, né? Daqui a pouco a gente volta. O livro Capitalismo 4.0 já está disponível em e-book. Então, vai lá, já pega esse livro, já começa a estudar, porque ele vai transformar a sua vida. Acredite, ele sintetiza muito do que o autor já vem explicando nos últimos anos. É um livro que é muito gostoso, né? A gente se preocupa com a edição digital, ela não é feita de qualquer maneira,
ela é feita com muito cuidado para se tornar um livro acessível, um livro que pode ser usado para ser lido em braille, para ser lido em voz alta, né, por dispositivos. Para ser acessível a vários dispositivos, tamanhos de telas diferentes, sem perder a qualidade. Ele foi trabalhado para ser gostoso, né, e tudo mais. Participe dos grupos de leitura.